Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje fazemos um convite à reflexão sobre a violência, a homofobia e a transfobia. Vamos falar sobre os direitos reconhecidos pela lei e pelo Poder Judiciário em favor da diversidade de gênero. E mais, sobre o que falta para a sociedade brasileira se tornar mais democrática e plural quando o assunto é o direito de minorias. O Brasil ainda está entre os países que mais mata pessoas da comunidade LGBTQ+. A violência homofóbica já levou o país a registrar uma morte a cada 19 horas. E em 2020, 237 pessoas perderam a vida, segundo o levantamento do Grupo Gay da Bahia. Os dados revelam também que em quase 95% dos casos, as mortes foram violentas e 5% suicídio. Esta foi a primeira vez que as travestis ficaram à frente dos gays. 70% das mortes registradas foram de travestis e trans, 22% gays, 5% lésbicas e homens trans e bissexuais, 1%. No primeiro ano da pandemia, o número foi 28% menor do que em 2019, mas ainda alarmante. E o sinal de alerta a respeito da violência contra a população LGBTQ+, está entre as discussões do Poder Judiciário e do Conselho Nacional de Justiça. Em uma votação histórica, em 2011, o Supremo reconheceu a união homoafetiva. A vida boa é feita dos nossos afetos. A vida boa é feita dos prazeres legítimos. A vida boa é feita do direito de procurar a própria felicidade. De modo que o que se pede aqui, em primeiro lugar, que este tribunal declare na tarde de hoje, é que qualquer maneira de amar vale a pena e pronuncie a consequência natural dessa constatação. Ninguém deve ser diminuído nessa vida pelos afetos e por compartilhar os seus afetos com quem escolher. Vê-se que estamos a lidar com normas que não distinguem a espécie feminina da espécie masculina, como outros preferem o gênero feminino do gênero masculino. Como não excluem qualquer das modalidades do concreto uso da sexualidade de cada pessoa natural. Afinal, se as pessoas de preferência heterossexual só podem se realizar ou ser felizes heterossexualmente, as de preferência homossexual seguem na mesma toada, só podem se realizar ou ser felizes homossexualmente. A partir dessa importante decisão, os cartórios passaram a ser obrigados a celebrar as uniões homoafetivas. A regulamentação veio da Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, publicada em 2013. Eu acho que é uma questão de respeito, é uma questão de civilidade, principalmente, né? E eu acho que essa resolução, especificamente, ela foi extremamente importante, porque ela foi um avanço em termos de direitos humanos. Ela foi uma contribuição enorme para o Estado Democrático de Direito, mas, sobretudo, ela foi um passo à frente na esfera civilizatória. Além disso, a última década foi marcada por outras decisões que garantiram, por exemplo, ensino sobre diversidade sexual e gênero nas escolas, extensão da licença maternidade à mãe não gestante e união homoafetiva, doação de sangue por homossexuais. Outro importante instrumento é a Resolução 270 do CNJ, que trata do uso do nome social pelas pessoas trans, travestis e transexuais usuárias dos serviços judiciários em todo o país. O Conselho Nacional de Justiça ele é o parceiro, né? E é a função dele o estabelecimento dessas políticas, a atuação dele. Por isso, ele ampliou muito, justamente por algumas lacunas e justamente a evolução da sociedade e de situações que não tínhamos antes e que talvez em algum momento o judiciário precisa se posicionar e o Conselho Nacional de Justiça vem a dar o abrigo necessário naquilo que ele tem competência e que pode sim atuar. E um espaço de discussões pretende ampliar e aprofundar ainda mais essas questões. No ano passado foi criado o Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário,
Uma das recentes propostas é reforçar ações da justiça contra a homofobia e a transfobia. Não podemos admitir que ninguém sofra discriminação por nenhum tipo, como prevê a Constituição Federal. Existe, eu acho, um longo caminho a percorrer ainda em termos de respeito. Eu vejo isso tudo como uma questão de direitos humanos. Eu acho que é aquela questão, todos merecemos ser felizes. E vamos aprofundar o assunto. Eu converso agora online com Raquel Castro, presidenta da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Nacional. Converso também com Simi Lahar, presidenta da ABGLT, a Associação de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. Muito obrigado às duas pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para Simi. Na sua opinião, Simi, como é que a sociedade brasileira lida com a diversidade sexual? Olá a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui, obrigada. A sociedade ela tem uma dificuldade por uma herança patriarcal, né? Uma sociedade ela é patriarcal e ela é baseada, né, na imagem do homem como central. Então, ela tem dificuldade de entender a diversidade sexual de gênero, né, que muitas vezes é tida como vergonha e como pecado. Então, há um julgamento moral em cima dessas existências, o que dificulta as relações, né, intensifica o preconceito, intensifica discussões. Mas, ultimamente, a gente vem conseguindo dialogar com a sociedade, a gente vê aí caminhos, né, que vislumbram para uma relação humanitária mais harmoniosa entre todas as identidades e existências desse campo. Raquel, e a sua visão sobre o assunto? Não, eu concordo com a Simi. Realmente, a gente tem um histórico de uma sociedade muito patriarcal, muito machista, onde há dificuldade de alguns segmentos da sociedade de entender, de acompanhar as evoluções, né? A gente vê hoje, eu acredito que exista hoje muito mais aceitação do que no passado, muito mais compreensão, e tudo isso fica mais fácil quando a gente consegue dar um rosto a essas letrinhas, né, que nós falamos, LGBTIQA+. Quando a gente consegue dar um rosto para cada uma dessas letrinhas e você vê que esse rosto é um parente seu, é um vizinho seu, é um amigo seu, acho que fica mais fácil essa aceitação, as coisas acontecem com um pouco mais de naturalidade. E eu acredito que esse seja o caminho para a gente driblar e acabar, na verdade, com o preconceito. Bem, ao fazer o balanço, ambas concordaram que houve avanços, que a situação hoje é melhor do que era antigamente. Mas o quão melhor? Que avanços a gente pode destacar, Simi, por favor? Eu acho que nós tivemos avanços, né, no que concerne a conquista de políticas públicas, né? Então, a gente tem hoje a possibilidade de fazer uma readequação, né, de gênero como um serviço público, gratuito, né? Nós temos uma política integral de saúde da população LGBTQIA+, e a maioria dessas conquistas pelo STF, como a doação de sangue, o casamento, a criminalização e a autodeclaração de gênero. Acho que a dificuldade é fazer com que isso chegue na ponta, né? Entre a conquista e a vida real das pessoas tem um esforço, né? Uma distância muito grande, que o preconceito da sociedade é um empecilho para que essa distância, né, seja tão grande aí, infelizmente, mas a gente, com essas conquistas, conseguiu estar nos lugares. Então, você vê mais de nós na educação, na escola, nos postos de trabalho, sobretudo a população, né, homossexual, bissexual, né, ainda há muita dificuldade para a população transgênero. A Simi tocou num ponto muito sensível, que é a questão das políticas públicas. Todas as conquistas que nós tivemos nessa seara da diversidade sexual e identidade de gênero, elas vieram exclusivamente pelo Poder Judiciário. Elas vieram através do STF e através do CNJ, regulamentando algumas coisas, às vezes algo conquistado no STF, e outras administrativamente, como, por exemplo, dupla maternidade, paternidade, multiparentalidade, tudo regulado através dos provimentos do CNJ. E isso é muito importante, porque é através dessas decisões que é possível a realização dessas políticas públicas. E que hoje há grande preocupação com o desfazimento de algumas políticas, né?
principalmente ligadas à educação, à conscientização sobre identidade de gênero, sobre diversidade sexual. E o que eu acredito é que a gente teve um ganho gigantesco. Há 10 anos, nós estávamos, em maio de 2011, decidindo a primeira grande ação, que foi o reconhecimento da união estável homoafetiva. E isso abriu as portas para o casamento e para todos os direitos que são conquistados a partir dessa união, né, a partir do casamento. E logo depois nós viemos com as conquistas, sim, com pessoas trans, como a Cime falou, da autodeclaração de gênero. Antes disso, nós tivemos pelo STJ, se não me engano, o reconhecimento do nome social. Nós tivemos a possibilidade da doação de sangue por pessoas LGBTIA+. E o grande conquista, talvez, que eu entendo muito quando a Cime fala desse fosso, né, entre uma decisão e aponta quem precisa, né, desse direito, que é a criminalização da LGBTI-fobia, porque a gente sabe que existe uma decisão, que ela deve ser cumprida, mas na prática a gente encontra muita dificuldade ainda para colocar isso como válido, né? E essa ponta, nesse caso, seria no atendimento às próprias delegacias de polícia civil, né? Teria a questão do trato dos próprios policiais que tomam são a linha de frente ali para cuidar daquele problema, entre tantas outras coisas. Vocês, com certeza, procuram parlamentares para negociar a pauta que interessa ao grupo. Quando vocês procuram, que tipo de receptividade, que tipo de recepção vocês têm? Nós temos parcerias históricas nesse processo, né? Desde que nós construímos lá atrás o PLC 122, que foi arquivado, com a Era Bernardes, né? E nós temos diversas parcerias. Infelizmente, o legislativo como um todo, ele não espelha, né, o conjunto da sociedade, né? Ele reflete apenas alguns segmentos. E, obviamente, essas pessoas aliadas são a minoria do Congresso, né? O Congresso ainda no Brasil é extremamente conservador e tem sido omisso ao longo dos anos, né? Então, por muitos anos, qualquer legislação que fale sobre a nossa pauta, ela tem dificuldades de tramitação e ela não chega a ser votada. Não tem a história de que nós tivemos um projeto de lei que foi votado em plenário, né? Mesmo que seja para ser negado, não teve. Eles acabam antes que essa tramitação chegue ao final. Você diria que a violência é o principal problema que esses grupos enfrentam? Afinal, o Brasil talvez seja o país que mais mata transexuais, por exemplo. É de uma hipocrisia muito grande, porque é o país que mais registra esses assassinatos. Em consonância, é o país, de acordo com algumas plataformas virtuais, que mais acessa a pornografia dessa população, o que mostra uma objetificação da nossa existência. Com certeza, a violência é o mais agravante, né? Porque ela começa na família e, a partir daí, essa família que também é cobrada, né, sobre essas pessoas, e a partir daí vem uma sequência de ausências e de violências. Então, se você não está na família, você não está na escola, você não acessa perfeitamente a sua saúde, você não está na escola, você não tem uma qualificação, até chegar nessa violência física, no assassinato. Então, assim, existem diversas violências e violações que estão sendo perpetuadas, muitas vezes até como reação, né? Quando a gente fala desses assassinatos, e a BGT registrou 7 assassinatos a defensoras dos direitos humanos no ano passado, e a gente vê que tem uma perseguição de defensores dos direitos humanos, sobretudo aos transgêneros, né? Que é, muitas vezes, também a reação das nossas conquistas. A gente vai conquistando, eles não querem que a gente usufrua dessas conquistas, e as agressões também, às vezes, acontecem como reação à nossa visibilidade. Raquel, na sua visão, na visão da comissão da OAB, qual é o caminho que o Brasil deveria seguir para vencer essas estatísticas tristes a que se referiu a Cime, para vencer o preconceito, a discriminação e principalmente a violência? O caminho é a política pública, sem dúvida alguma. Só que a política pública, ela depende não apenas das decisões que são tomadas pelo Poder Judiciário. É fundamental que a gente tenha lei no nosso país para orientar política pública. Porque você não vai conseguir mudar essa realidade
se você não tiver todos os órgãos do executivo, né, todos os órgãos da administração, seja no nível federal, estadual ou municipal, atuando em prol da educação da sociedade, atuando em prol da concretização dos direitos da população LGBTIA+. Então, a política pública, ela é o fundamental. E sem lei, a gente não consegue orientar. Nós temos um histórico no Brasil de não querer fazer, né? Um exemplo disso é a Lei Maria da Penha, onde o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos a fazer uma lei. E é por isso que essa lei é tão importante, é por isso que essa lei é tão abrangente e funciona tanto, porque ele teve essa condenação. E a gente gostaria que a gente não precisasse ser condenado de novo na Corte Interamericana de Direitos Humanos para poder fazer valer os direitos da população que tanto sofre perseguição, preconceito. Como a Cime falou, a gente não tem lei no Brasil. E eu falei da Lei Maria da Penha, é a única lei que tem um artigozinho lá que inclui, né, a violência de gênero num casal de mulheres lésbicas. E há também entendimentos, né, já consagrados para a aplicação dessa lei para mulheres transgêneras. É uma lei protetiva de gênero e, se eu não me engano, há um projeto de lei para incluir isso na própria legislação da Lei Maria da Penha, para que não precise ser só um entendimento. Então, inegavelmente é através da política pública, e a política pública passa pela necessidade da legislação clara a esse respeito. Então, acho que a gente ainda tem muito a avançar. Ainda temos algumas questões a serem decididas pelo judiciário e acredito que a importância de que a gente caminhe agora com o Poder Legislativo. O projeto de lei 122 que a Cime citou, ele é de 95 e ele foi arquivado. E foi arquivado com uma alegação muito singela de que não se poderia delimitar o que significa diversidade sexual e identidade de gênero, que fossem conceitos que eram conceitos muito abertos para constar numa lei penal. Então, isso a gente sabe exatamente o que significa diversidade sexual e identidade de gênero, tem estudos disso no mundo inteiro. Então, é uma alegação que não é fundamentada e simplesmente um projeto que vinha tramitando desde 95 foi arquivado, sem mais nem menos. E era o único que conseguiu ser tramitado. Nós temos alguns projetos de lei. Existe o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero apresentado pela OAB, na então gestão da doutora Maria Berenice Dias, quando era presidente da comissão que hoje eu presido. Nós temos propostas de emenda constitucional que foram apresentadas pela OAB também. A gente precisa caminhar nesse sentido, não há outra alternativa. Eu faço a mesma pergunta a Cime: que caminhos o Brasil deveria seguir, na sua opinião, para vencer todos esses problemas que nós levantamos? E acrescento, a Raquel falou em políticas públicas. Nós vivemos um momento no Brasil em que as políticas públicas sofrem um certo refluxo, vamos dizer assim. Isso em que medida compromete a luta pela diversidade? Bom, eu acho que a Raquel foi brilhante, né, quando ela fala que a gente precisa ter as políticas públicas, porque as políticas públicas são essas pontes, né, que evitam, que proíbem, que prevêm, né, contra essas violências. Então, a política pública é o primeiro caminho. Mas eu acredito que a gente precisa de uma sociedade mais humanizada. Acho que a nossa humanidade, ela está completamente adoecida. E me preocupa muito que tipo de humanidade a gente está valorando enquanto sociedade. E para mudar isso, não tem um outro caminho que não seja o diálogo, né? Porque o preconceito, ele é ou ignorância ou ódio puro. Ódio puro. Não dá. Mas a ignorância a gente pode combater. E uma ferramenta importantíssima para isso é a educação. Então, eu acredito que quando a gente fala do debate de gênero e sexualidade na educação, diferente do que os conservadores, do que, né, os promotores do ódio querem propagar, de que nós queremos sexualizar o debate das escolas, que nós queremos, né, fazer com que crianças, meninos virem meninas, essas fake news que criam. Diferente disso, o que a gente quer é uma educação humanizada, né? É óbvio, eu costumo dar um exemplo, a gente não vai falar de matemática ensinando equação no primário. A gente também não vai falar de gênero e sexualidade falando de prática sexual na tenra infância. Mas a gente pode falar de respeito, diversidade, né? A gente pode não julgar desde da infância, onde acontecem diversas violências, né?
generificar as brincadeiras, generificar, né, genitalizar a sociabilidade. Eu acho que a gente tem que começar a pensar que educação nós queremos para uma sociedade inclusiva. E aí eu acho que esse seria um caminho muito importante. Eu só queria acrescentar o que a Raquel falou sobre as legislações, né? A gente fez um levantamento na BGLT recente sobre as legislações em tramitação. E é incrível como, de 2019 para cá, 80% das legislações contra a nossa população e que querem promover retiradas de direitos, que querem criminalizar o debate de gênero, por exemplo, e que querem sustar conquistas do STF, 80% dessas legislações contrárias, elas foram protocoladas de 2019 para cá. Então, é um alerta que fica para que caminho o legislativo brasileiro está querendo tomar no que concerne a pauta desta população. Bem, nós chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço muito a participação das duas. Primeiro de Raquel Castro, presidenta da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Nacional, e ainda a participação de Simi Larra, presidenta da ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. Agora o link CNJ da Notícias da Justiça com um giro pelos estados e pelos tribunais do país. A Ouvidoria Geral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tomou uma medida que reforça a cidadania e o respeito à diversidade. Agora, o formulário eletrônico de atendimento aos cidadãos oferece o campo nome social. O objetivo é acolher adequadamente as pessoas transgêneros e travestis que buscam ajuda na ouvidoria. O nome social também pode ser usado no sistema do Processo Judicial Eletrônico, o PJE. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou o Guia de Linguagem Inclusiva para a Flexão de Gênero. O objetivo é viabilizar uma escrita inclusiva e representativa nas produções escritas e visuais da Justiça Eleitoral. Para isso, o guia propõe a adoção de formas neutras e abrangentes de tratamento. Por exemplo, em vez de usar um substantivo masculino para representar um coletivo, como eleitor ou candidato, deve-se recorrer à palavra pessoas. O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins declarou a diversidade como um valor institucional e criou um projeto para reduzir os preconceitos contra mulheres, a comunidade LGBTQIA+, negros, idosos, pessoas com deficiência e indígenas. Neste mês de junho, serão feitas 6 atividades simultâneas e paralelas. Uma delas é a realização do Censo da Diversidade entre as pessoas que integram o TRE do Tocantins. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens mais marcantes da semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal. Você já recebeu uma mensagem ou um e-mail de uma pessoa ou empresa que você não conhece com uma oferta muito atraente e um link para você clicar? Cuidado! Isso pode ser um golpe conhecido como phishing. No mundo virtual, esse termo se refere a um roubo de identidade online. E na última semana demos algumas dicas nas redes sociais do Conselho para que vocês não caiam nesse tipo de golpe que busca induzir o usuário a fornecer seus dados financeiros ou bancários. Recentemente, foi sancionada uma nova lei sobre o tema que torna mais grave esse tipo de crime. Acesse as redes do CNJ e confira as dicas e o conteúdo da Lei 14.155 de 2021. E agora vamos falar sobre precatórios. Após o ganho de uma causa em processo judicial contra o poder público, a pessoa física ou jurídica passa a ser detentora de um título determinado precatório. Esse título pode ser de natureza alimentar, quando decorrem de ações que buscam pagamentos de salários, pensões, aposentadorias e indenizações por morte ou invalidez, ou de natureza não alimentar, quando se buscam pagamentos de outras naturezas, como desapropriações. Esse é um assunto complicado para muita gente, por isso demos alguns detalhes em um post nas redes do CNJ. Confere lá! E para finalizar,
No último dia 5 de junho, celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Justiça aproveitou para destacar os pontos altos de sua atuação estratégica para a proteção do meio ambiente, como a implementação da Agenda 2030 na Justiça brasileira, a definição de meta para o impulsionamento de julgamentos de processos de ações ambientais e a criação do Observatório do Meio Ambiente, por exemplo. Veja em nossas páginas do Twitter, Facebook e Instagram como o Judiciário vem atuando nessa pauta. Por hoje é só. Tchau, tchau. Vamos ao quadro Uma História. Aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Em maio de 2013, o CNJ publicou a Resolução 175, que tratava sobre a obrigatoriedade dos cartórios receberem os pedidos de habilitação para casamento. E poucos dias depois, eu creio que menos de uma semana depois, houve um pedido de habilitação e o Ministério Público manifestou desfavorável. Por causa disso, foi para mim na condição de juíza da vara de família. Então, naquela oportunidade, eu manifestei pelo deferimento da habilitação para que houvesse o casamento desses dois homens. Eu acredito que foi o primeiro com base na resolução do CNJ, porque foi, acho que uma semana depois. Então, foi um caso assim, que houve muito destaque por causa do momento mesmo, que a resolução ainda era muito polêmica, mas os interessados fazem, sejam eles hétero ou homossexuais, então hoje não tem diferença nenhuma, mas naquela época somente era possível fazer um cartório para os casais heterossexuais. Então a gente fazia uma audiência para produzir prova, eles tinham que demonstrar que realmente viviam naquela condição de união estável para a gente poder dar a sentença declaratória. E teve um caso que eu jamais me esquecerei, assim, porque foi muito emocionante mesmo. A audiência era meio constrangedora, né? Assim, isso eu estou falando 2010, talvez antes, né? Antes disso. E aí eu estava fazendo uma audiência com um casal que pretendia essa declaração, e aí a gente tentando quebrar aquele clima na audiência, eu comecei a olhar a petição deles e vi que tinha uma relação imensa de bens, né? E aí eu disse assim, eu estou verificando que vocês provavelmente estão preocupados com a questão patrimonial, e por isso estão fazendo isso. E aí um deles disse assim, não, doutora, não é isso. Eles viviam juntos há 43 anos. 43 anos. E aí um deles disse assim, não é isso, é porque eu descobri que eu estou com Alzheimer na fase inicial, até hoje eu me emociono, assim. E o que eu quero mesmo com essa sentença é que no momento em que eu não tenha mais memória, seja ele a pessoa a decidir o que é melhor para mim. Os procedimentos que eu farei para minha saúde, os rumos que serão adotados em relação ao meu tratamento. A nossa preocupação não é patrimonial, isso está tudo muito bem resolvido, inclusive com as nossas famílias. Então, assim, aquilo me tocou tão profundamente, porque era o direito daquela pessoa escolher, declarar para todos, né, e fazer com que o direito aceitasse que foi a pessoa que o acompanhou por 43 anos que iria ali tomar as decisões importantes na sua vida. Então, foi uma audiência assim, que me marcou profundamente, né, nessa trajetória de luta mesmo por reconhecimento desses direitos, tanto que eu me emociono até hoje assim, ao lembrar. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.